A paz do Senhor, seja bem-vindo a mais uma aula aqui do EBD em Foco. Eu me chamo Herberson e vou ministrar agora a lição número 7, que tem como título Construindo Tudo para a Minha Glória. Nós estamos estudando a revista CPAD de jovens do segundo trimestre do ano 2022 e nessa lição nós vamos comentar aqui o capítulo 2, 3 e 4 de Daniel. Nós estamos dentro desse contexto de Daniel aqui nessa lição. Vamos falar aqui da tentação da questão do orgulho, a tentação de ser orgulhoso, de se exaltar. Bem, antes de começar a aula, só explicar aqui que quem está ministrando agora aqui, sou eu, o Herberson, e não o Melquisedeque. O Melquisedeque, que comenta a lição de jovens toda semana, ele ia gravar o vídeo, estava tudo pronto para gravar o vídeo, estava com o computador na mão, escorregou, caiu, e o computador quebrou a tela, e o celular dele também está com problema para gravar, então infelizmente não deu para o Melquisedeque gravar o vídeo, né? Ele usa o computador ou o celular e ficou impossibilitado devido a esse pequeno acidente. A gente já está aí providenciando o conserto do computador dele para que ele possa retornar semana que vem. E aqui eu vou ministrar aqui pela graça de Deus, fui pego de surpresa nisso, né? Vou ministrar aqui essa lição. E assim, uma curiosidade é que essa semana, acho que há uns 2 dias, eu acordei mais cedo, acordei umas 5 da manhã, sem sono, e eu resolvi ler a Bíblia. E eu abri em Daniel e li justamente os 4 primeiros capítulos de Daniel, o que está na lição. Então, Deus já está nesse negócio, né? A gente não sabe o motivo, a razão de ter acontecido esse pequeno acidente, o computador quebrou, vai ter gasto, mas enfim, a gente tem que colocar tudo na dependência de Deus e já aproveito para pedir aqui a oração dos irmãos para que possa orar pelo Melquisedeque, pela vida dele, para que ele possa continuar fazendo essa obra aqui, Deus possa providenciar tudo aqui para o nosso, a nossa organização do EBD em Foco, para que nós não venhamos a falhar, mas postar sempre esse conteúdo. Então nós contamos com a oração dos irmãos. Tá? Se Deus quiser, a gente vai continuar produzindo esse conteúdo. Então fui pego de surpresa. No caso eu estou gravando aqui na terça-feira à noite, um pouco cansado, mas pela graça de Deus vamos fazer esse vídeo. Então vamos lá, voltando aqui para o nosso conteúdo da aula. Peço perdão aí pela demora, falando sobre isso, mas é bom a gente contar para os irmãos o que está acontecendo. Aqui, só lembrando que nós temos um conteúdo totalmente gratuito que você recebe pelo WhatsApp. Basta mandar mensagem, receber subsídios, 94 98409 2869, esse é o nosso número. Na descrição do vídeo tem também o número, o link para você clicar e acessar diretamente esse conteúdo gratuito. Nós temos também o slide em PowerPoint, que faz parte da assinatura do EBD em Foco. Dentro do site do EBD em Foco tem todo o nosso conteúdo gratuito e o conteúdo pago da assinatura, que são os slides, sermões, curso básico de teologia e cursos diversos. Então acesse o site ebdemfoco.com para conhecer o nosso conteúdo. O texto principal diz assim: Eu sou o Senhor, este é o meu nome. A minha glória, pois, a outrem não darei, nem o meu louvor às imagens de escultura. Isaías 42:8. Então a gente tem aqui Isaías, a profecia de Isaías, onde Deus fala que ele é o Todo-Poderoso, a ele a glória, a ele o poder. Ele não vai dar a glória dele, o louvor dele a nenhuma imagem de escultura, a nenhum outro Deus com D minúsculo, porque eles sequer existem. Então só existe um único Deus, e este Deus é o Todo-Poderoso. Ele de fato tem que ser o Todo-Poderoso, porque ele é o Criador e sustentador de todas as coisas, e ele é que nos salva. Então nós não temos que dar a glória a outra coisa, a outro Deus, e muito menos a nós mesmos. Então a gente tem que prestar atenção nesses detalhes. É um tema que a gente pode até olhar para as pessoas do mundo e falar: olha só como eles são orgulhosos, como são egoístas, como eles se acham os melhores. E, claro, é o mundo. Eles vivem no pecado. Mas nós temos que olhar para nós. Será que nós não estamos nos exaltando? Será que nós não perdemos o foco? Que fomos chamados por meio de Cristo para viver uma vida de humildade, dependendo dele em tudo? Então a gente tem que olhar para a nossa vida. Então a reflexão aqui para os cristãos. Resumo da lição. Tudo que conseguimos realizar ou ter em nossa vida vem de Deus, e não reconhecer tal fato pode nos levar a pecar contra o Eterno. Isso aqui é muito importante.
todo cristão tem que entender que a sua vida por completo depende de Deus. Tudo que nós temos veio de Deus, Ele que deu. Então, se você tem uma casa, foi Deus que deu. Se você tem um carro, foi Deus que deu. Se você tem filhos, foi Deus que deu. Cuide dele. Cuide, porque Deus te deu isso aí. Então, Deus te deu tudo que você tem. Você tem que ter responsabilidade com os seus bens, com seus filhos, com seu casamento, com seu emprego, com seu dinheiro. Tudo que você tem que cuidar, tratar com responsabilidade, porque foi bênção de Deus para a sua vida. O texto bíblico principal aqui é Daniel 4, do 28 ao 34, mas a gente vai falar capítulo 2, 3 e 4 de Daniel. A gente vai avançar aqui para ganhar tempo no vídeo. Vamos direto para a nossa introdução, aqui a introdução da revista. Eu sempre faço na minha aula, quando eu ministro a lição de adultos, eu faço a minha introdução no começo ali da aula, falo um pouco e depois a gente vem para o conteúdo da revista, a introdução da revista. Deus, em sua soberania, honra pessoas e lhes dá domínio, recursos e inteligência, a fim de que venham a se lembrar dele, honrando e reconhecendo que tudo vem do Senhor. Então a gente tem aqui, diretamente na introdução, dizendo que Deus dá domínio, ou seja, Ele dá poder. Se você tem um cargo de autoridade no seu trabalho, ou se você é um político, ou o que seja, foi Deus que te deu esse poder, esse domínio, Ele que te colocou nessa posição. Mas Ele não te colocou ali para você se exaltar. Ele colocou ali para você lembrar dele, honrar ele, reconhecer que tudo vem dele. Eu acho que isso aqui é a principal diferença entre o ímpio e o crente. Porque o ímpio, que está numa posição de poder, que está numa posição importante, o ímpio que tem uma casa, que tem um carro, que tem uma família, isso ele tem também porque Deus deu. Deus deu para o ímpio e Deus deu para o salvo. Tá? Deus deu para os dois. Porém, o ímpio não reconhece isso, ele não glorifica a Deus por isso. E o salvo glorifica a Deus. Essa é a principal diferença. Entretanto, há pessoas que são tentadas a acreditar que sua própria mão, talentos e esforços foram os responsáveis por realizar grandes feitos e ainda desejam que esses feitos durem para sempre. Então aqui a gente está falando de crentes. Eu vou sempre colocar dentro do contexto aqui dos crentes. Tem pessoas crentes que estão na igreja. Eu não sei se é crente de verdade, mas está na igreja dizendo que é crente. E essas pessoas começam a acreditar que tudo que ela conquistou veio dela mesma e não de Deus. Veio das suas próprias mãos. Tudo que ela tem, tudo que ali ela participa nesse mundo veio dele mesmo. E, enfim, isso é problemático. E eles ainda pensam que dura para sempre. Tem pessoas que acham que nunca vão morrer. O orgulho impede essas pessoas de reconhecerem que foi Deus que tudo ofereceu. Todavia, todo orgulho será julgado no devido tempo pelo Todo-Poderoso. É a respeito da tentação do orgulho que trataremos nessa lição. Então nós vamos falar desse tema, é um tipo de tentação. Nós somos tentados a nos orgulhar de tudo que temos, das coisas que fazemos e esquecer que foi Deus que nos deu. Tópico 1. Um homem que se tornou grande. 1.1. Um homem a quem Deus honrou. Nabucodonosor, cujo significado é Nebo, proteja minha fronteira, é um nome usado por 4 reis da Babilônia. A palavra de Deus vai falar desse Nabucodonosor aqui dentro do contexto de Daniel, provavelmente o segundo Nabucodonosor, filho de Nabopolassar, um rei babilônico que derrotou a Assíria. Então a Assíria era um grande império, a Babilônia, através de Nabopolassar, foi lá, conquistou a Assíria e depois veio Nabucodonosor. Nabucodonosor se tornou rei, teve um grande protagonismo no cerco e destruição de Jerusalém. Então ele foi aquele que puxou a frente para que ali, no caso Jerusalém e a nação de Judá, fosse levada para o cativeiro. Primeiro foi levado os jovens mais inteligentes para aprender a cultura, a língua, a literatura ali dos caldeus. Então foi Daniel, seus amigos e muitos outros judeus também foram ali nessa primeira leva. Era um grande estrategista e administrador e também passou a ser conhecido como um homem que marcou o seu governo pelas grandes construções. Enfim, ele foi um homem que estruturou a Babilônia de tal forma que até para os dias de hoje seria algo muito esplêndido, seria algo muito glorioso mesmo. Então, assim, a grande Babilônia era algo extraordinário.
ele era um grande rei. É atribuído a ele os jardins suspensos da Babilônia, uma das 7 maravilhas do mundo antigo. Esses jardins suspensos, as pessoas conjecturam como que ele era através dos estudos. A gente não tem assim esse jardim na íntegra, né? Tem as ruínas dele e tudo mais. No entanto, dizem que lá tinha árvores de todos os lugares do mundo. Tá? Todo tipo de planta medicinal, era algo extraordinário. Tá? Por todo esse histórico, esse rei é descrito pelo profeta Daniel da seguinte maneira: Tu, ó rei, és rei de reis, pois o Deus dos céus te tem dado reino, e o poder, e a força, e a majestade. Então Daniel reconhece que Nabucodonosor está no trono porque Deus permitiu que ele estivesse lá. Deus deu aquele reinado todo para ele. Então, assim, ele era rei de reis, era um grande rei. Então aquela autoridade não veio de nada, veio do próprio Deus. Jesus fala isso com Pilatos, né? Não, nenhuma autoridade você não teria se não tivesse dado de cima. Eu estou parafraseando o versículo aqui que eu não lembrei exatamente como que é. Qualquer coisa deixe nos comentários aí. Então o próprio Jesus falando com Pilatos que a autoridade de Pilatos veio também do próprio Deus. O primeiro aviso. Devemos observar que Deus não permite que nos sobrevenham determinadas consequências às nossas ações, sem antes nos dar as devidas advertências. Então assim, ninguém vai pecar inocente. Todo mundo que peca, peca sabendo que está fazendo algo errado. Começa por aí. Segundo, Deus ele usa os seus vários meios para nos advertir acerca das consequências do nosso pecado. Então a gente vai sabendo que vai ter consequências. Nabucodonosor teve um sonho no 2º ano do seu reinado, onde viu uma estátua composta de diversos elementos, como ferro, ouro, prata, barro. Então aquele sonho que ele falou, né, que queria que revelassem o sonho e desse a interpretação. E ninguém soube fazer isso. Daniel foi lá, revelou o sonho, deu a interpretação. E aqui no sonho de Nabucodonosor, né, Daniel interpreta falando que ali aquela estátua tinha, né, a cabeça de ouro, representava o quê? O Império Babilônico. Depois o peito de prata, o Império Medo-Persa, que veio depois, né, o império que derrotou o Império Babilônico e veio o Medo-Persa. Depois o Império Grego, né, a parte de bronze, a parte de ferro, o Império Romano. Mais embaixo, o Império Romano restaurado, ferro e barro. Então a gente tem aqui a Deus descrevendo toda a história da humanidade, os grandes impérios que iriam suceder ali o Império Babilônico. Daniel, ao falar com o rei Nabucodonosor, procurou deixar claro que, embora o reino deste monarca fosse grandioso, ele também seria temporário. Então está bem claro em Daniel 2,39. Depois de ti se levantará outro reino inferior ao teu, e um terceiro reino de metal, o qual terá domínio sobre toda a terra. Então a gente tem aqui uma profecia de Daniel falando que o reinado de Nabucodonosor vai ser temporário. Isso aqui vai acabar um dia. Só que Nabucodonosor, claro, imaginou que isso seria muito tempo pela frente. Ele não imaginou que seria muito próximo ali. Deslumbrado com a interpretação do sonho, Nabucodonosor reconhece que o Deus Daniel é Deus acima dos deuses da Babilônia. Então aqui a gente tem o primeiro reconhecimento de Nabucodonosor sobre o Deus de Israel, o Deus de Daniel. Ele vai exaltar a Deus. Só que assim, não significa que Nabucodonosor se converteu. Não significa que ele se converteu, tá? Preste bastante atenção nisso. Ele reconheceu que o Deus de Daniel está acima dos deuses da Babilônia. Ele continuou sendo uma pessoa que acredita em vários deuses. Ele era politeísta. Então ele só agregou o Deus de Daniel, o Deus Todo-Poderoso, aos outros deuses. O que continuava sendo o quê? Pecado. Ainda é idolatria. Ele não abandonou a idolatria. Então Nabucodonosor está aqui dentro desse contexto idólatra. E mesmo diante da grandeza do milagre que Daniel revela, o sonho, conta a interpretação, ele ainda continua sendo esse rei idólatra. O segundo aviso. A Bíblia não diz quanto tempo se passou após o sonho do rei e a revelação do significado por Daniel, mas ela nos diz que Nabucodonosor fez uma estátua. Então alguns
anos depois, alguns meses, não sabemos quanto tempo, Nabucodonosor meio que esqueceu o que foi falado para ele, fez essa estátua e mandou ali que as pessoas adorassem essa estátua. Então foi uma ordem de Nabucodonosor se exaltando, se orgulhando do seu poder. Então, assim, todos deveriam se curvar. Quando os amigos de Daniel se recusaram a se dobrar diante da estátua após serem advertidos e se manterem firmes em seu propósito de não se ajoelharem diante dela, foram lançados em uma fornalha. Então a gente tem a história que é muito conhecida. Os amigos de Daniel não se recusaram, no caso, eles se recusaram a se curvar e, claro, não adorar a estátua, foram levados e lançados ali na fornalha. E Nabucodonosor vê ali eles caminhando dentro da fornalha, mais um semelhante, como eles dizem lá, aos filhos dos deuses. No caso, ali está o anjo do Senhor, quem sabe o próprio Cristo pré-encarnado entre eles. Nós não sabemos exatamente quem é aquela figura que está lá dentro, a Bíblia não revela, mas a gente sabe que foi algo sobrenatural e Deus deu o livramento. Ocorre que o rei viu que havia 4 homens na fornalha e não estavam sendo afetados pelo fogo. E o quarto tinha uma aparência sobrenatural. Então a gente deduz aí que era, no caso, um anjo ou o próprio Cristo pré-encarnado. Isso aqui foi um outro aviso, foi um segundo aviso, porque depois que ele tirou os jovens hebreus do fogo, ele adorou a Deus. Nabucodonosor decretou que todas as pessoas adorassem ao Deus dos hebreus. Aqui a gente vê, mais uma vez, mais uma situação em que Nabucodonosor se rende a Deus, mas também não fica claro se houve uma transformação na sua vida, ele deixou de ser politeísta, pode ser que ele simplesmente acrescentou ali mais uma vez o Deus dos hebreus ao seu conjunto de deuses que era adorado na Babilônia. Então tá, passando aí esses 2 avisos, vamos para o tópico 2, os avisos de Deus. Reforçando aqui, nós temos um terceiro aviso. Após o episódio com os 3 hebreus, o rei teve um novo sonho interpretado por Daniel. Dessa vez ele lembra do sonho, fala qual é o sonho para Daniel. No caso, ele sonha com uma árvore que crescia até o céu, não faltavam folhas nem frutos nessa árvore, e havia sustento para todos debaixo dela, até os animais do campo e as aves do céu estavam abrigados nessa árvore. Nesse caso aí, no mesmo sonho, um vigia, um santo, no caso descia do céu e determinava uma desorganização na ordem estabelecida, mandando derrubar a árvore e afastar todos que nela se abrigavam e espalhados os seus frutos, somente o tronco com as raízes seriam preservados. Curiosamente, a ordem do ser celeste incluía uma orientação que não se aplicava a uma árvore, mas uma pessoa. Daniel 4,16 está escrito: e o seu coração fosse mudado em um coração de animal por 7 tempos. Vou voltar aqui para falar um pouco dessa questão da árvore. A árvore, naquela época, ela trazia à memória das pessoas uma nação. Quando se falava de árvore numa linguagem simbólica, as pessoas entendiam que estava se referindo a um país, a uma nação, a um reino. Então a árvore simbolizava isso. Da mesma forma que nos dias de hoje, uma pomba simboliza paz, porque faz parte da nossa cultura. Quando eu falo de uma pomba, simboliza paz. Quando eu falo de um coração ali, vermelhinho, bonitinho, simboliza o que? Amor. Minha ideia, a questão do amor. Então, quando a gente quer representar aqui no slide amor, a gente coloca um coração, uma pessoa entregando um coração para outra pessoa. Quem acompanha os slides, as aulas do EBD em Foco aqui, sabe que a gente coloca essas imagens assim. Por quê? Porque faz parte do nosso imaginário, da nossa cultura. Na cultura da época, a árvore era, no caso, uma referência a uma nação. E os animais, as aves que se abrigavam nessa árvore, eram as pessoas de outras nações que estavam lá. Só que tem uma palavra aqui um pouco pesada para o rei. No caso, esse sonho foi intrigante. Daniel levou lá a situação, mas tem algo ali que Nabucodonosor não tinha percebido e Deus revela a Daniel que Nabucodonosor seria como um animal, ele ficaria louco. Vamos aqui para o tópico 2.2, a revelação divina. Daniel, usado por Deus, traz a revelação daquele sonho. A árvore era o rei Nabucodonosor, a quem Deus dera poder, honra, e fizera crescer o reino
da Babilônia. Então aqui está, né, a interpretação de Daniel, né, você, Nabucodonosor, é essa árvore, o teu reino cresceu, abriga várias pessoas. Então Deus decreta que Nabucodonosor passaria por uma experiência de humilhação, a fim de que reconhecesse que quem ordena os reinos do mundo é o Senhor e que a glória pertence a Ele. Então Deus ele vai tratar com Nabucodonosor de maneira mais profunda. Deus vai levar ele a um nível de humilhação muito extremo para que ele reconhecesse de fato que a glória pertence a Deus. O rei seria contado entre os irracionais, comeria a erva como os bois e viveria ao relento, até que pudesse entender que o Altíssimo tem domínio sobre todos. Então aqui a gente tem uma loucura de Nabucodonosor. Assim, há relatos na medicina que isso já aconteceu com outras pessoas, tem até um nome da doença que dá, que a pessoa acha que é um animal. Então é um tipo de loucura, ela foge da realidade, é uma fuga da realidade, e ela acha que é um animal e começa a viver como um animal. E naquela época, a loucura ela era assim algo tratado como espiritual. Era como se a pessoa tivesse possuída por algum deus ou por algum demônio, um espírito bom ou um espírito maligno. As pessoas tinham isso em mente. Tá? No caso, Nabucodonosor, louco, ninguém teve coragem de matar ele. Como as pessoas tinham essa ideia de que ali tinha uma possessão de coisa boa ou coisa ruim, eles evitavam chegar perto e evitavam cometer qualquer tipo de crime, bater, fazer qualquer coisa, porque eles pensavam que se eles matassem, por exemplo, um louco, a loucura daquela pessoa, aquele espírito passaria para aquela pessoa que matou. Então ninguém tinha coragem de matar alguém que era louco. Então Nabucodonosor, ele sobrevive durante esse período, ninguém tira a vida dele por causa disso. E ele passa o que chama de 7 períodos, no caso 7 períodos de tempo, pode ser, alguns dizem 7 semanas, outros dizem 7 anos. Segundo o Rodrigo Silva, aquele arqueologista da Adventista, ele cita uma fonte lá, como ele é especialista na área, das crônicas de Nabucodonosor, são conhecidas, e tem um período que não tem nada escrito, tem um período de 7 anos que ele some do mapa, depois ele volta. Então as crônicas contam a história de Nabucodonosor, chega nesse ponto, dá essa pausa, esse ato, depois volta. Então, segundo o Rodrigo Silva, isso é uma evidência de que, fato, Nabucodonosor ficou ausente do trono por um tempo, provavelmente como um louco. Provavelmente não. De acordo com a Bíblia, certeza absoluta que ele ficou como um louco. Tá? Vamos colocar dessa forma assim. Então a Bíblia dá a resposta para esse sumiço de Nabucodonosor. Outra coisa curiosa que nós temos que deixar bem claro aqui é que o capítulo 4 de Daniel foi escrito pelo próprio Nabucodonosor. É uma carta escrita por ele. Tá? E foi escrito em aramaico. É um trecho do Antigo Testamento escrito em aramaico. Então todo o Antigo Testamento escrito em hebraico e esse trecho está em aramaico. Por que que isso aconteceu? Acredita-se que Daniel escreveu seu livro em pedaços diferentes, tudo solto, né? Ele escreveu uma história aqui, depois outra história ali. Depois, lá na frente, um compilador, ou seja, alguém que organizou o livro de Daniel, juntou todos os escritos de Daniel na ordem certinha e pegou essa carta de Nabucodonosor e inseriu, porque viu que se encaixava muito bem ali. Então, todo o capítulo 4 escrito por Nabucodonosor, então observa que até o ímpio foi usado por Deus para escrever um trecho da Bíblia. Então ali está o próprio Nabucodonosor narrando o que aconteceu com ele. Daniel dá ao rei um aviso: desfaz os teus pecados pela justiça e as tuas iniquidade, usando de misericórdia para com os pobres e talvez se prolongue a tua tranquilidade. Então Daniel dá esse aviso, olha, começa a pedir perdão, começa a ajudar os necessitados e Deus vai prolongar isso aí. Mais do que um profeta e intérprete, Daniel foi um conselheiro para o rei. Então Daniel estava ali participando muito próximo do rei e, claro, ele tinha autoridade para isso, não era qualquer pessoa. Daniel foi usado por Deus no primeiro sonho de Nabucodonosor, fez a interpretação daquele primeiro sonho e ali Daniel conquistou uma posição de excelência. Deus honrou ali o trabalho de Daniel
e o rei colocou nessa posição. Ele sabia que aquela revelação se cumpriria e que era somente uma questão de tempo, tendo em vista o que ele descreve. Ele fala assim: todas essas coisas vieram sobre o rei Nabucodonosor. O orgulho do rei. Daniel registra que depois de 12 meses que o rei teve o sonho da árvore, ele teve o seu cumprimento. No caso aqui, quem registra é o próprio Nabucodonosor. Então, o escritor da revista coloca Daniel registra porque está dentro do livro de Daniel. Mas se você observar, a narração é do próprio Nabucodonosor. Então, o rei estava caminhando pelo seu palácio quando disse: não é esta a grande Babilônia que eu edifiquei para a casa real, com a força do meu poder e para a glória da minha magnificência? Ou seja, ele está se exaltando, olhando ali para a grande Babilônia, falando ali do seu poder, da sua glória, e se exaltando com o meu poder, para a minha glória. Então é assim que ele está fazendo. Ele é um orgulhoso. A glória da Babilônia nos dias de Nabucodonosor era memorável. De fato, era algo memorável. E havia sido estabelecida com a permissão de Deus. O rei, além de ter tornado o império poderoso, tinha vencido batalhas e recebido o devido mérito por seus feitos. A nação crescia a olhos vistos. Ou seja, ele tinha realmente muito poder, muita autoridade, muita beleza, muita glória ali. Só que isso não era para ele. Não era para ele se exaltar. Era para ele glorificar a Deus. O preço do orgulho. Tópico 3. 3.1. O julgamento divino. O rei sequer terminou o que estava dizendo quando uma voz que vinha do céu declarou, ali: passou de ti o reino. Isso foi um julgamento, tá? O julgamento do rei orgulhoso, que cedeu à tentação de crer que ele era o responsável por toda a glória que estava diante de seus olhos, havia começado. Então esse rei que caiu nessa tentação, a tentação de achar que tudo que ele tinha foi construído por ele. E não foi. Foi dado por Deus. Deus dá para os ímpios? Sim, Deus dá coisas para os ímpios, reforçando isso aí. Mas com o propósito de conduzir o ímpio à salvação, para que o ímpio pudesse reconhecer a Deus. Só que Nabucodonosor não fez isso e a maioria dos ímpios não fazem isso. Os ímpios, quando são abençoados por Deus, eles se exaltam, acham que eles conquistaram sozinhos. Não reconhecem que foi Deus que deu. O homem que exercia todo o poder na Babilônia agora se encontrava sem seu intelecto e sem a sua glória real. Ao invés de comer dos pratos do palácio e de dormir em uma boa cama debaixo de um teto seguro, estava como os bois comendo erva e vivendo ao relento como um animal. Então assim ficou Nabucodonosor. Toda aquela glória, toda aquela pompa foi perdido. Agora ele está na pior das humilhações. Sua gloriosa aparência se converteu numa visão do julgamento divino, o lembrete de que Deus não julgou sem antes trazer os avisos necessários para que ele não pecasse. Então Deus mostrou, Deus avisou, Deus revelou, Deus falou com ele, mas ele não quis ouvir e sofreu as consequências, foi julgado ali diante do seu orgulho. Nada é para a nossa glória. Mesmo sendo avisado por Deus a respeito da transitoriedade do seu reinado, Nabucodonosor não ouviu as orientações divinas e entendeu a duras penas que a glória dos homens é insignificante diante da glória de Deus. Não faz sentido, não tem lógica a gente se exaltar diante das pessoas, diante das nossas conquistas, porque a glória dos homens é insignificante diante da glória de Deus. Então, é melhor nós glorificarmos a Deus em tudo e dedicar tudo a Ele. Ele teve de aprender que o futuro do cenário mundial não dependia do que aquele rei faria, e sim do que Deus havia ordenado em sua soberana vontade. Então, Nabucodonosor, eu acho que ele não deu muita moral para aquele primeiro sonho, falando ali que o reino da Babilônia ia deixar de existir, ia ser substituído por um reino menor. Ele não deu muita moral para isso, ele não acreditou muito. Ele pensou: não, a Babilônia é algo muito glorioso, é muito grande, é muito esplêndida. Essa profecia não vai se cumprir aqui. E mesmo as grandes obras que ele havia feito na Babilônia eram méritos dele como administrador, mas a glória era somente para Deus. Então assim, como um bom administrador, ele tem os méritos de ter realizado a grande obra. Deus te deu um emprego. Você tem o mérito de ter cuidado desse emprego, de ter batalhado, de ter se esforçado para crescer nesse emprego. Mas a glória é para Deus.
você tem que reconhecer que foi Deus que te deu. Deus exerce sua glória e seu poder mesmo em uma nação que não o conhece, como foi o caso, a Babilônia, a Síria, a Média, a Pérsia, o Egito, todas essas nações. Elas foram poderosas, mas foi porque Deus permitiu. Ele levanta e derruba reinos no seu tempo determinado, 1 João 2,17, e o mundo passa em sua concupiscência, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Então todas as coisas do mundo vão passar. O reino da Babilônia foi algo esplêndido, maravilhoso. Passou, acabou, hoje está em ruínas. Todos esses que se exaltam, que querem ser alguma coisa, depois estão em ruínas. A gente está vendo agora a Rússia atacando a Ucrânia, se exaltando, achando que eles são poderosos e tudo mais. Vão pagar um preço muito alto por isso. Deus vai cobrar isso da Rússia. Então todos que se exaltam, Deus vai ali cobrar. A gente tem o Saddam Hussein no Iraque, que queria reerguer a nova Babilônia. Fica lá na região do Iraque, tá? A Babilônia antiga. Então ele queria reerguer a Babilônia. Algo glorioso, ele queria trazer de volta, né, essa glória, essa pompa da Babilônia. O que aconteceu com ele? Morreu enforcado. Que vergonha. A gente pode voltar um pouquinho no tempo e lá para a Itália, na época da Segunda Guerra Mundial, década de 40, 50, e ver a história do Mussolini. Mussolini também queria trazer a glória do Império Romano de volta. O fascismo, a palavra fascismo, fáscia, vem aí, é uma referência a um objeto usado no Império Romano, quando o imperador entrava, indicava união, indicava força, indicava glória, pompa. Tá? Então, o fascismo italiano era um movimento reacionário que tinha a intenção de trazer de volta essa glória romana, né, para a região ali da Itália, para Roma, né, e se exaltavam achando que eram melhores do que os outros povos. O que aconteceu com Mussolini? Morreu atirado, no caso atiraram nele, né, morreu todo furado de bala por alguns rebeldes e foi pendurado de cabeça para baixo em praça pública. Você encontra as imagens na internet se você pesquisar. Então todos esses que se exaltaram, que acharam que era alguma coisa, foram humilhados da pior maneira possível. Eu não sei o que vai acontecer com o Putin, mas eu creio que Deus tem algo reservado para ele lá na frente. Tópico 3.3. Deus tem misericórdia. Deus estendeu a sua misericórdia ao monarca, fazendo com que o castigo pela sua arrogância chegasse ao fim. Foi notório a todos que o rei estava sendo punido por sua arrogância, e uma vez recuperada a sua razão, ele conseguiu entender que o Eterno pode humilhar aos que andam na soberba. Então ele fala assim, Daniel 4:37, agora pois eu, Nabucodonosor, louvo, exalço e glorifico ao Rei do céu, porque todas as suas obras são verdade e os seus caminhos juízo, e pode humilhar aos que andam na soberba. Então ele reconhece que aqueles que andam na soberba podem ser humilhados. Quantas vezes você se exaltou em alguma coisa e lá na frente você quebrou a cara? Para refletir sobre isso. Quando eu paro para pensar nisso, eu penso em várias situações. Que eu cheguei no meio ali e me empolguei e falei uma coisa assim que eu me exaltei. Depois eu fui lá na frente e quebrei a cara. Falei, olha só, lá atrás eu me exaltei. Olha só o que aconteceu agora. A minha soberba fez eu perder uma grande oportunidade. A minha soberba fez eu passar vergonha. Isso aqui acontece com os crentes. A gente tem que ter um pouco de cuidado. A tentação de nós nos exaltarmos, querermos ser melhor do que os outros, querer ser superior, não glorificar a Deus pelas bênçãos que Ele tem nos dado, a tentação é muito grande. Você puxar a glória para si e ver as pessoas batendo palma, nossa, isso é, né, algo que é tentador. É tentador. Mas a gente tem que resistir a essa tentação. Estamos falando de tentação. A lição fala de tentação. Então, você já foi tentado nesse sentido? Você deixou-se levar por essa tentação ou você resistiu a ela? Então a gente tem que começar a prestar atenção nesse detalhe, orar e pedir misericórdia de Deus. Porque Ele é misericordioso. Ele pode nos perdoar. É claro, Ele vai nos perdoar. Mas a gente tem que olhar, tomar cuidado para não cair. A gente tem que estar... aquele que está de pé, cuide para não cair. É assim que a palavra de Deus diz. Então chegamos na nossa conclusão, que diz assim: quando olhamos para as coisas que temos à nossa volta, podemos ser tentados, de alguma forma, a imaginar que nossos méritos, talentos e esforços foram suficientes para nos proporcionar tais conquistas. Entretanto, Nabucodonosor nos mostra que esse é um pensamento injusto
e perigoso, pois tudo que temos vem de Deus. Também vimos que nada escapa do controle de Deus, por mais que alguém acredite ser autossuficiente. Então não existe ninguém autossuficiente, tudo vem de Deus, Deus está no controle de todas as coisas. Todos os nossos dons, talentos, méritos, tudo que nós realizamos veio de Deus. Nós temos que glorificar a Ele por isso. Nós temos que dar glória a Ele, porque Ele deve ser exaltado. Sempre que eu falo dessa questão de glorificar a Deus, eu lembro de uma história. Eu vou contar aqui, já devo ter contado essa história várias vezes aí nos vídeos do EBD em Foco, mas eu vou contar aqui novamente. Assim, vamos supor que você está no navio e o navio afundou. O navio afundou, você não sabe nadar, quem sabe você nada pouco, não sei, e aí de repente você está se afogando. E ali tem o capitão do navio, que não deve abandonar o navio, ele tem que ficar até o final, e ele vai e vê você se afogando. O que você vai falar para ele? Ei, seu fracote! Ei, seu capitão fraco! Não, você não vai falar isso. Você vai falar assim: ei, capitão, tu é grande, tu é forte, tu é preparado, tu está aqui para me salvar. Entende? Tu vai exaltar aquele capitão, a força dele, o treinamento dele. Você vai pedir socorro a ele porque você sabe que ele pode te salvar. Então você vai exaltar ele, exaltar a força dele, porque ele vai te salvar. Então quando a gente olha para a nossa vida como pecador, miserável, como o salmista diz, no lamaçal de pecado, a gente está perdido. Nós estamos perdidos. Então nós temos que olhar para Deus e falar assim: ei Deus, todo-poderoso, exaltado, glorioso, me tira dessa situação. Me dá algo que eu não consigo conquistar sozinho, principalmente a salvação, e além de todas as outras coisas. Então Deus, ele nos dá a salvação e nos dá muitas outras bênçãos além da salvação. Assim como ele fez no passado, ele faz no presente, ele vai continuar fazendo no futuro. Então que nós possamos glorificar a Deus o tempo todo, por tudo, né? E por tudo que ele fez na nossa vida e por tudo que ele nos deu. Amém? Então eu chego aqui no final da aula, a gente tem aqui as perguntas para quem usa o slide na igreja. Mais uma vez o nosso número aqui, 94 98409 2869, pode nos mandar mensagem. Nosso conteúdo, acesse ebdenfoco.com. Ali você vai encontrar tudo que você precisa para ministrar uma aula de excelência. Encerro aqui. A paz do Senhor. Até a próxima aula.